Então, todo esse cenário da Revolução Industrial, né, fez surgir uma organização desses trabalhadores. Né? Então, os trabalhadores passam a se organizar para pautar mais direitos, melhores condições de trabalho, melhores salários, né, e tudo mais. Isso vai fazer com que surjam principalmente três movimentos de trabalhadores nesse momento. Né? O primeiro deles, o primeiro que se tem registro, é um movimento chamado movimento ludista. Né? Esse movimento foi organizado por trabalhadores, né, que se organizavam em pequenos grupos e quebravam as máquinas. Né? Então eles literalmente invadiam as fábricas, né, e quebravam, destruíam as máquinas. Por quê? Porque eles acreditavam que a máquina era culpada pela sua condição de trabalho, né, por machucar, por ter um ritmo de trabalho muito rígido, por ter uma longa jornada, né, e também porque a máquina é responsável por tirar o emprego das pessoas. Né? Então, imaginemos lá, quanto uma máquina produz a mais do que vários trabalhadores juntos. Né? Então, por isso, esse movimento ludista vai surgir. Ele data aí de 1780 até mais ou menos 1810, né, os registros do movimento ludista, invadindo várias fábricas, na Inglaterra, né, e destruindo essas máquinas. Inclusive esse movimento ele é um movimento que ele vai receber esse nome porque ele era liderado por um cara chamado Ned Ludd, né? E até hoje os historiadores se debatem isso. Será que Ned Ludd realmente existiu? Ou ele foi um personagem criado por esses trabalhadores como representante dessa luta aí dos trabalhadores? Né? Não se tem certeza ainda, mas é interessante a gente perceber esse processo aí do movimento ludista. Né? O próximo movimento que vai surgir aí dos trabalhadores são os sindicatos. Né? Então, na Inglaterra, chamados de trade unions. Né? Então, os trabalhadores passam a se organizar em grandes grupos, né, e pautar lutas por melhores condições de vida e trabalho a partir dos sindicatos. Né? Então, associações de trabalhadores que elege-se um líder ou alguns líderes, né, para representar esses trabalhadores. No momento em que surge, aí, final do século XVIII, início do século XIX, esses sindicatos são ilegais. Né? Até que em 1824 são aprovadas leis que permitem a existência desses sindicatos. Né? Então você vê que essa luta dos trabalhadores ela passa a ser importante para eles conquistarem espaços melhores nessa sociedade da Revolução Industrial. Né? Então, 1824 elas deixam de ser ilegais, né? Deixa de ser crime, e só em 1871 é que os sindicatos passam a ser oficiais. Né? Então, pode existir um sindicato e ela é legal para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Né? Então, nesse contexto da Revolução Industrial, os sindicatos vão ser bastante importantes. E o último movimento, né, é um movimento conhecido como cartismo. Né? Então ele vai surgir em Londres em 1838, quando um grupo, né, um sindicato, uma associação de trabalhadores, envia uma carta para o parlamento chamada Carta do Povo. Né? Essa Carta do Povo reivindicava várias contas, como por exemplo o sufrágio, o voto universal, né, de todos os cidadãos ingleses, o voto secreto, né, o direito desses trabalhadores também de se candidatar a cadeiras no parlamento e outras buscas. Né? Então essa Carta do Povo ela vai receber mais de 1 milhão de assinaturas. Né? Então ela se tornou um elemento bastante importante. O parlamento se recusou a aprovar, né, as reivindicações dessa carta, e isso fez com que desencadeasse uma série de greves pela Inglaterra. Né? E aí, em 1840, né,
esse movimento vai mandar outra petição, outra carta, né, mais radical do que a primeira, e ela pedia a redução da jornada de trabalho, melhora dos salários e tudo mais, e ela vai ter 3.300.000 assinaturas, né? O que, calculada a população inglesa da época, dá mais da metade da população masculina adulta da Inglaterra. Então era muita gente, né? E novamente não vai ser aprovado, mas aos poucos ela vai surgindo efeitos, né? Vai surtindo efeitos, né? Então, 1870, como eu já citei, legaliza-se os sindicatos, né? Só na virada do século, início do século XX, é que você vai ter elementos substanciais. Por exemplo, em 1909, 1908, 1909, vai surgir a Seguridade Social. Quer dizer, se esse trabalhador é demitido, ele vai ter uma segurança até conseguir um outro emprego, né? Vai ter como sustentar a sua família. E só em 1919 é que vai ser estabelecida em lei a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? Que é uma lei trabalhista importante ainda hoje. Além disso, né, se paga hora extra e tudo mais. Né? Então a gente percebe e conclui com tudo isso que essa transformação da Revolução Industrial ela foi importante para a nossa sociedade, né? Ela foi importante para a ascensão da burguesia, para a construção de um capitalismo industrial, né, como nós temos hoje, e também ela foi importante para os próprios trabalhadores urbanos se organizarem por mais direitos e tudo mais, como a gente percebe, né? Então, nós temos vários elementos importantes na Revolução Industrial para a gente pensar a nossa sociedade de hoje. Ok, pessoal, espero que tenham gostado da aula, né, da Revolução Industrial. Espero que tenham conseguido acompanhar, né? O vídeo está aí disponível, então volta lá, façam anotações, né? Podem fazer perguntas também aí nos comentários, que a gente vai trabalhando esse tema aí, que é bastante importante. Beleza, galera? Até mais, um abraço, esperamos nos ver logo.